começando a apresentação do curso Produção Audiovisual na Prática. Eu agradeço a participação de vocês, o interesse no curso da ABC Cursos de Cinema. Vejo que agora a gente tem 3 participantes aqui. Para começar a apresentação, eu vou me apresentar, né? Eu sou o professor Rodrigo Modenese. Eu tenho uma graduação em cinema pela Universidade de Paris III, na Sorbonne Nouvelle. Nessa graduação em cinema eu aprendi a teoria cinematográfica, história do cinema, linguagem cinematográfica. E eu morei na França durante 4 anos, durante essa graduação. Lá eu comecei a fazer estágios de produção em diversas produtoras. Eu trabalhei numa produtora de filmes de longa-metragem, de ficção, uma produtora de televisão a cabo, uma produtora também de documentários, né? E lá eu comecei a trabalhar como estagiário em áreas bastante diferentes, diversas, porque eu não sabia muito bem ainda em qual área eu gostaria de me ingressar no audiovisual, né? Aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar mais em pós-produção, inicialmente, fazendo assistência de edição e de montagem. Aí aprendi a mexer no Avid, no Final Cut, e comecei a montar filmes, né? E fiquei trabalhando como montador de filmes por muitos anos, trabalho até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu também comecei a me interessar pela direção e pela produção. E ingressei em algumas equipes de produção de longas-metragens aqui no Brasil. E também comecei a trabalhar como assistente de direção. Já dirigi um programa de TV na Record, que é o Rio de Prêmios. Não sei se vocês conhecem esse programa Rio de Prêmios. Entrega prêmios para os participantes. E nesse programa, durante um ano, eu aprendi muito uma prática de rapidez de produção e de direção para televisão, né? Paralelamente a isso, eu também eu continuei minha formação acadêmica aqui no Brasil em audiovisual. Então, eu fiz um mestrado em artes visuais na UERJ e fiz um doutorado também em artes visuais na UERJ. E esses dois cursos de mestrado e doutorado eu fiz com ênfase em audiovisual e em produção de documentário. Então, eu trabalho também como professor. Já desde 2006, eu dei aula na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, já dei aula na Escola de Comunicação do FRJ, na Faculdade Hélio Alonso, né, onde eu dou aula até hoje. E agora eu estou aqui na ABC Curso de Cinema também. Como montador de cinema, o filme mais importante que eu montei foi o Paulo Moura, Alma Brasileira, que é um documentário sobre o músico brasileiro Paulo Moura, dirigido pelo Eduardo Escorel, né? Bom, o curso se chama Produção Audiovisual na Prática. Ele não tem nenhum tipo de pré-requisito, tá, pessoal? Então, a pessoa que não conhece nada sobre produção pode participar, que vai aprender os fundamentos da produção audiovisual, principalmente voltado para filme de ficção, tá bom? E também pode participar desse curso quem já tem experiência em audiovisual, mas quer se aprimorar, quer desenvolver mais seu conhecimento, quer formalizar seu conhecimento, né? Porque eu, por exemplo, entrei no mercado de trabalho e eu não conhecia a parte prática. Eu conhecia a parte teórica de linguagem cinematográfica, de história do cinema, que foi muito bom para mim, mas eu não sabia como é que era colocar a mão na massa, né? E aí quem começa assim bate mais a cabeça, né? Sofre mais do que quem entra já no mercado com um conhecimento formal, né? Sobre produção, ou seja, sobre outra área também do audiovisual. Nesse caso aqui é produção, né? Eu queria saber de vocês, se vocês quiserem, né, se manifestar, se vocês têm alguma experiência em audiovisual, se vocês não sabem nada, não conhecem nada, vocês poderiam me falar isso para a gente continuar aqui a apresentação do curso? Ó, eu vejo que está aqui Fernanda, Carolina, João Pedro e Paula. Algum de vocês 4 deseja falar um pouco sobre si mesmo, assim, contar a experiência? Tem alguma experiência? Se não tem, conforme eu falei, não precisa ter nenhum tipo de experiência, tá? Sim, Carolina. Oi, boa noite. Boa noite. Eu faço rádio e TV na UFRJ, eu fui sua aluna Ah, na que época legal.
no período letivo excepcional, a gente teve umas matérias online, eu fui sua aluna em Ah, Linguagem Audiovisual 2. que E a ótimo! experiência foi muito boa. Então, quando eu vi que eu estava procurando um curso que tivesse esse tipo de conteúdo, Aham, e aí eu fiquei. Eu estava vendo um na AIC, que é uma escola de São Paulo, que é online, e aí eu vi esse curso que era com você, aham, né? Aí eu fiquei, eu já tive aula com experiência, né, tendo aula com você, eu gostei muito, eu senti muita propriedade na sua fala, legal. então estou aqui hoje e eu quero aprender mais sobre os processos de uma produção audiovisual, que eu quero trabalhar com isso, mas Aham, também porque eu fundei agora, no ano passado, uma atividade de extensão na UFRJ de aham. produção de filmes. E, assim, a gente fez 2 filmes no período passado, naquele negócio do baixo orçamento, e Que como eu legal, estava pô. coordenando as 2 produções, eu senti muita incerteza em quais eram as equipes, né? Como é que se dava os Aham, processos. A gente teve vários problemas de gestão de equipe mesmo, de produção. E aí eu entendo. vim buscar esse conhecimento para aplicar não só dos projetos, mas nessa atividade de extensão que eu estou de diretora. Poxa, Carolina, que legal. Assim, primeiro, é um prazer ter você aqui falando comigo, né? Participando desse encontro no curso da ABC. E que bom que você foi minha aluna na ECO da UFRJ, né? Lá realmente a experiência foi muito bacana com as turmas, né? Com todas as turmas lá eram ótimos, né? Os alunos eram sempre muito, os alunos e as alunas muito aplicados, né? Muito interessados. E parabéns pelo seu projeto de extensão, né? Eu acho que isso é uma excelente iniciativa, porque a UFRJ não tinha muita coisa prática, né? E agora você está tendo que lidar com os pepinos, né? Da produção na prática, né? E esse curso é, Humilhação atrás de humilhação. Mas é é ótimo. complicado, mas é bom porque essa é a realidade do audiovisual, né? A gente tem que ter um conhecimento teórico, eu acho importantíssimo, eu valorizo o conhecimento teórico, mas também a prática ela é insubstituível, né? E esse curso ele tem essa dupla função, né? Ele tem uma parte teórica, que são 12 aulas de 2 horas, portanto 24 horas de aula teórica online, né? Aqui no Teams, né? Nessas aulas eu vou passar para vocês, para os participantes do curso, quais são as funções da equipe de produção, quais são as tarefas, né, que cada pessoa da equipe faz, como é que se relaciona a equipe de produção com as demais equipes, qual é a configuração de uma equipe de um filme, né, quais são todos os departamentos ou os departamentos principais, né, quais são os principais documentos de produção que a gente cria justamente para evitar problemas ao longo da produção, né? Então, tem o plano de filmagem, o orçamento analítico, o cronograma de produção. Esses documentos são essenciais, são a espinha dorsal do filme, da organização do filme. E eu vou ensinar para vocês na parte teórica. E depois, na parte prática, vocês vão participar da feitura dos curtas-metragens aqui da ABC Cursos de Cinema, né? Serão feitos 4 curtas. E todos os participantes da aula, da parte teórica, podem participar se quiserem, não é obrigatório, mas eu recomendo que participem. Tá? Vai ser feito aqui no Rio, né? Na ABC, que fica em Laranjeiras, e aí vocês vão participar da visita técnica à locação, aí é presencial. Vão participar das filmagens, né? E vocês vão ter um nome nos créditos dos filmes, dos curtas. E esse nome nos créditos dos curtas é muito importante, porque serve de portfólio para vocês, né? Não sei se vocês já assistiram os filmes feitos aqui pela ABC, eles são muito bem feitos, né? Eles são muito bem acabados do ponto de vista técnico, do ponto de vista da produção, do ponto de vista artístico, né? Então, é um excelente cartão de visitas ter o seu nome lá no crédito na equipe de produção, né? Para aqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho de produção de audiovisual aqui no Brasil, né? Seja em cinema, seja em TV, seja uma plataforma de streaming ou para qualquer outra aplicação, né? Eu estou vendo que a Fernanda está querendo falar. É, Deixa eu desculpa, só sem querer. fechar. Sim. Não, sem querer te interromper, mas é porque, na verdade, é obrigatória, sim, essa participação na Ah, é filmagem. obrigatório? É, Eu estava mal. Eu não sabia. Bom, então é obrigatório? Eu não sabia, eu achei que era opcional. Bom, Quando eu perguntei por mensagem
na ABC, eu perguntei como eram as aulas práticas, porque eu não sabia se eu teria disponibilidade, e aí me disseram que era opcional e que era final de semana. Já me deram Isso. até as datas. Tem finais de semana. Pois é, então essa informação está um pouco contraditória, né? Talvez seja melhor depois a gente verificar isso, porque eu tive uma informação parecida com o que a Carolina falou, mas isso muda, né? Assim, eu acho que cada vez que esse curso é implementado, tem pequenas mudanças. Então, eu não sei como é que está dessa vez, Fernanda. Você Porque compõe a carga horária, né? No caso, são 12 horas de prática. Eu Então, sei. caso você não possa comparecer, Aham. ok, mas pode ser que isso interfira no recebimento do certificado. Aí é uma questão de enviar um e-mail para a secretaria e conversar. Mas, a Tá. princípio, o curso não é vendido separadamente, ter só o Ah, não, módulo eu sei. teórico. Isso é verdade. Sim, isso que a Fernanda falou é verdade. O que o participante do curso compra quando ele ingressa no curso são os dois, né? Essas duas fases do curso, a fase de teórica, que é online, que são essas 12 aulas, e também a fase prática, né? Isso é certo. No total, são 36 horas, né? Sendo 24 horas de aula de teoria, né? E 12 horas de prática nos curtas-metragens, distribuídos pelos finais de semana, né? Esse agendamento dos finais de semana, conforme a Carolina até falou aqui, se vocês, pessoal, interessados, entrando em contato com a secretaria da ABC, vocês podem ter acesso às datas, para saber se vocês podem participar. E eu acho bacana, mesmo para quem não mora no Rio, né, vir até aqui para participar dessa experiência, para fazer parte dessa experiência, sabe? Porque essa segunda parte vai colocar na prática o que vocês aprenderam na parte teórica, tá? E aí vocês vão ver como é que é o dia a dia de um set de filmagem, vocês vão acompanhar. Bom, tem uma parte dessa parte prática que é online, né? Então, por exemplo, dentro da minha aula, nós vamos acompanhar, eu e os participantes, de duas reuniões do curso de direção da ABC. Nesse curso, o Walter Lima Júnior, que é um diretor de cinema brasileiro, vai estar lendo os roteiros e vai estar fazendo um estudo do roteiro do ponto de vista da direção, que a gente chama de análise técnica do roteiro, né, feito pelo departamento de direção. Nós vamos acompanhar essa aula, por exemplo, tá? Vocês vão acompanhar também as reuniões de produção dos curtas, que são feitos online. Isso é antes de filmar, tá? Que a gente chama das reuniões de pré-produção, que são as reuniões feitas antes da filmagem, tá? Então, é um curso bastante completo, né? A nossa ideia é essa, né, oferecer para os participantes uma experiência que seja total, né? Desde a parte teórica, bem esmiuçada, né? Com as minhas aulas, que a Carolina já conhece. Eu tenho material em PDF que eu vou fornecer para os alunos, tá? Nesse curso eu forneço os meus materiais teóricos para vocês, né? E depois da parte teórica, vocês vão colocar a mão na massa. Aí é começar a fazer. E é muito bacana, uma experiência completa, tá bom? Muito bem. João Pedro ou Paula, vocês poderiam também se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, assim como fez a Carolina? Opa! Sim, Paula. Oi, gente, boa noite. Olá. Liguei a câmera porque eu acho muito estranho falar com a voz, assim, desculpa. Tudo bem. Eu sou Aparecida também, então, enfim, tá de câmera ligada. Boa noite, gente. Meu nome é Paula. Eu já tenho, né? Eu já fiz esse curso com o Beto Rodrigues, foi durante a pandemia, e em 2021 ou 2000, já nem sei direito. Acho que foi 2021. Foi, porque em 2022 eu estreiei meu espetáculo. Em 2021 eu fiz essa parte. Em 2020 a gente fez a parte teórica. E em 2021 foi essa parte prática. E é muito legal. É muito legal. Eu cheguei a coordenar até a parte de produção do
dos curtas-metragens é incrível, mas a minha experiência com produção, ela é maior com teatro. A minha raiz artística é mais teatral. Eu sou atriz e produtora. Eu fiquei 2022 e 2023 em função de um espetáculo que eu estava atuando e produzindo. Fiquei em cartaz com ele, um espetáculo do Milor Fernandes, maravilhoso. Mas agora eu queria retomar meu contato com o audiovisual, tanto como atriz como como produtora. E eu, né, buscando meus caminhos dentro desses segmentos, né, de atriz e de produtora, eu entendi que como produtora eu gosto muito de toda essa parte da produção, mas a minha, dentro do audiovisual, onde eu me encontro mais é na produção de set, com platô mesmo, que foi até a parte que era quando o bicho pegava mais na produção dos curtas-metragens. Eu participei de 8 curtas em 2022 na ABC e eu quero me reinserir nesse universo, sabe, Rodrigo? E eu acho que só de ver, assim, já na apresentação, o seu curso é muito diferente do Beto. E eu acho que vai ser muito legal ter essa experiência, porque cada profissional tem o seu jeito, né? A sua pegada, o seu entendimento, né? E eu acho que essa parte vai ser muito importante para mim, porque eu sou mais, você falou, né, que você era mais no seu início de carreira mais da parte teórica, da parte mais acadêmica. Eu não, eu aprendi já na coça mesmo, na pauleira. O Beto, ele dava muita dica pra gente da prática. Eu acho que me falta muito essa parte mais teórica do entendimento dos funcionamentos das coisas. Eu busco muito essa parte. Achei já muito interessante, assim, tô vendo assim os micro quadradinhos. Eu já sou abelhuda, já fui ali, já tentei dar umas ampliadas. E eu acho que o curso vai ser maravilhoso para mim, porque eu tenho muita vontade de trabalhar como platô, trabalhar profissionalmente como platô, porque eu entendo que no audiovisual trabalhar como atriz é muito difícil. É muito difícil. E eu sou muito feliz como platô. Eu fui muito feliz como platô na época que eu trabalhei com isso. Na ABC, fazendo os 8 curtas, fazendo a coordenação de produção. E eu quero trabalhar com isso. Eu sou feliz fazendo isso. Então, eu não tenho por que ser uma atriz de audiovisual frustrada se eu, como platô, eu sou feliz. E eu sou feliz sendo uma atriz de teatro, que é uma coisa que eu tenho muito mais facilidade de me produzir e estar em cartaz. Então, acho que o curso vai ser muito bom para isso. Perdão, gente, eu falo muito. Não me odeia, não me acha parecida, não. Apesar de eu ser, mas eu sou uma boa pessoa. Paula, obrigado pela seu depoimento, né, sua apresentação. É muito interessante também a sua trajetória. É interessante porque cada pessoa se aproxima do audiovisual de uma maneira, né? Cada um tem o seu caminho, a sua história, sua maneira de se aproximar, né? E realmente o teatro tem um modo de produção que é diferente do audiovisual, né? As complexidades são outras, eu acho que os problemas são outros. E o audiovisual é muito específico, né? O que a gente encontra como problema e como solução, né? E eu achei bacana você valorizar agora a questão teórica, né? A questão da teoria, porque essa minha parte é muito forte também. Então esse curso ele tem esses dois lados que estão bem equilibrados, assim. A parte da prática tá boa, como você sabe, já conhece, já fez, né? É a prática mesmo, é botar a mão na massa de verdade, pessoal. E a parte da teoria agora está robusta também, né? E juntando esses dois lados, eu acho que o profissional, seja ele quem for, ele é mais completo, né? Ele sabe mais o que ele está fazendo e ele bate menos a cabeça, né? Ele
tem menos bateção de cabeça, que é o que a gente quer evitar quando está no set, né? A gente precisa de agilidade de produção, você sabe, né? Tudo é muito rápido, quando chega na filmagem é fazer, não é mais para pensar, né? É fazer e fazer bem e fazer rápido, né? É uma loucura. É uma loucura. Então, e aí para isso tem que ter uma fase de preparação, que é a pré-produção, muito bem feitinha, né? Muito bem elaborada, né? E essa fase, quem não conhece muito audiovisual tende a negligenciar, né? Falar, pré-produção a gente faz meio mais ou menos, não pode. Se fizer uma pré-produção mal feita, a filmagem tem grande chance de descambar, de descarrilhar, né? E você acabar com um produto que você não vai ficar satisfeito, né? Então, tendo uma base teórica, entendendo a estrutura mesmo da organização de um filme, você vai fazer um produto melhor necessariamente. Não importa a função que você está exercendo. Pode ser produtor, produtor executivo, diretor de produção, platô, coordenador de produção, não importa. Você vai estar entendendo melhor a função do outro e por isso vai estar entendendo melhor a sua função, né? Vai estar entendendo o todo, né? Que é o mais difícil de entender, porque é muito grande, né? Filmes são muitas equipes, muitos departamentos, muitas pessoas, mas é possível entender sim com essa base teórica, tá bom? Então, obrigado aí pela sua apresentação Eu que e, agradeço. espero você no nosso curso, então, vamos lá. Parei, vai ser muito legal. Tô bastante Vambora, animada para voltar. vambora, beleza. Agora, Fernanda quer falar alguma coisa? Rodrigo, preciso corrigir. Você estava certo. Opa! Então, Eu e a Carolina. isso aí. A filmagem, ela é um bônus, né? E os alunos, eles pagam por 24 horas e a filmagem, ela é um bônus. Então, Isso. quem não puder comparecer na filmagem vai receber o certificado, sim, pelas 24 horas. Quem comparecer na filmagem vai receber um certificado de 36 horas, porque vai incluir a carga horária da filmagem. Claro, claro. Perfeito, Fernanda. Obrigado pela informação, tá bom? E desculpa a confusão. Não, isso acontece porque esses cursos, realmente, as configurações mudam, né? A cada período muda um pouquinho, mas sempre para melhor, eu acho, né? É uma evolução para o melhor. Então, pessoal, Carolina e demais participantes aqui do nosso encontro, é isso que eu estava falando. Então, a gente tem uma parte teórica de 12 aulas, de 2 horas cada aula, então dão 24 horas de parte teórica, mais 12 horas, que é a visita técnica, a locação e as filmagens, tá? E todo mundo que entrar no curso vai poder fazer o curta, tá? Não tem uma seleção para participar dos curtas-metragens, a gente não faz seleção, eu não faço seleção. Todo mundo que fizer o curso teórico, quiser participar do curta e tiver disponível, vai fazer. E alguns alunos ou alunas vão fazer mais de um curta também. Tá? A Paula falou que fez 8, né? Ela chegou a fazer 8, mas aqui cada um de vocês pode chegar a fazer 2 ou 3, vai depender de como eu vou distribuir vocês pelas equipes de cada curta, tá bom? Então, no mínimo, um curta vocês vão participar. Quer dizer o quê? No mínimo, o nome em um curta-metragem, no crédito de um curta-metragem da ABC. No mínimo um. Então, pode ser que seja mais de um também, tá bom? E essa parte são 12 horas a parte presencial, porque tem toda uma parte também de preparação, de pré-produção, que é uma fase de preparação da filmagem, que é online. Vocês vão poder participar online, sem precisar necessariamente estar presencial aqui no Rio, tá? Então, é uma coisa boa também para quem não mora aqui no Rio. A Paula levantou a mão de novo, Paula? É uma dúvida, Rodrigo, Sim. porque como o Beto não era aqui do Rio, e ele estava fazendo produção de um produto, ele não pôde acompanhar a turma na ocasião. Você vai estar com a gente nos sets? Então, essa pergunta da Paula é boa. Eu vou estar presente nessa reunião de leitura do roteiro pelo curso de direção, junto com o Walter Lima Júnior. Mas é online, né? Uhum. Vou estar presente na visita técnica à locação, que é o Tech Scout, que é um sábado, né? E aí nessa visita o que eu vou, vocês já vão estar se integrando com as outras equipes de modo online, mas esse dia eu vou integrar vocês presencialmente às outras equipes, né? Uhum. Nessa visita técnica à locação. E a partir daí, na filmagem, aí eu já não estou mais presente, são outros instrutores, Tá bom. tá Tá ótimo. bom? Tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Tá legal.
Porque na visita técnica eu estarei aqui, e é importante que eu esteja, assim, eu quero ver vocês no set também, né? E a visita técnica já é um pré-set de filmagem, já é antes do set, né? Então, eu vou estar ali com vocês, acompanhando, tá bom? Bendito seja. Né? Integrando vocês com as outras equipes também. Bendito seja. Certo, Obrigada. tá joia? Então, pessoal, João Pedro, a Carolina já falou, né? João Pedro, você poderia se apresentar também, ou é mais tímido? Cada pessoa é de um jeito, né? Não é obrigatório. Opa, vai falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou o João, eu faço produção audiovisual no IBMR em Botafogo, que é um curso tecnólogo. Caí no audiovisual um pouco de paraquedas, porque não era uma coisa que eu tinha muito plano assim para trabalhar, mas acabou que aconteceu e eu tô cada dia mais apaixonado. E comecei o ano passado, né? Fiz o ano passado todo esse curso de produção audiovisual lá. E aí a gente começou agora com um pouco de prática, né? No final do ano passado a gente produziu um curta-metragem e eu fiquei responsável pela produção. E ao mesmo tempo que eu me apaixonei pela produção, eu levei uma surra, né? Porque não sabia fazer muita coisa e foi bem difícil, assim. Então, acho que o que eu procuro no curso é realmente essa parte prática e também teórica para saber, de fato, dos processos de produção e tal. Porque é uma área que eu realmente gostei e que eu penso em trabalhar mesmo. Legal, João. Obrigado aí pela sua apresentação, também seu depoimento, né? E o que o João falou é também muito comum, né? A gente começa a produzir, seja um curta-metragem, pode ser até um produto bem pequeno, tá? Pode ser um curta-metragem de 5 minutos. Já requer muito trabalho de produção, né? E a gente só entende isso depois que a gente começa a trabalhar com produção. Aí a gente vê que tudo que aparece num filme, né? Tudo que está ali na imagem, tudo que é filmado, tem que ter sido pensado, tem que ter sido listado, orçado e produzido, né? Então, se a gente tem numa cena um carro, esse carro primeiro ele foi pensado, seja pelo roteirista, no roteiro, ou pelo diretor. Então ele foi pensado, depois pela equipe de direção de arte, né, que é responsável pelos veículos de cena, mas ele foi pensado, depois ele foi listado, foi colocado numa lista de produção do departamento ao qual aquele item pertence. Depois ele tem que ser orçado, tem que ser aprovado pelo produtor executivo. Aí é produzido. É produzido, quer dizer, aí a gente aluga ou compra aquele objeto para que ele seja filmado. E esse processo serve para todo e qualquer item que aparece na imagem, né, de um filme. Então, se a gente tem um jantar, com uma mesa de jantar com 7 pessoas comendo, né? Alguém teve que pensar naqueles pratos, nos talheres, né? Teve que listar, teve que orçar e teve que produzir para que aquilo estivesse ali, né? Então, tudo no cinema, pessoal, passa por essas etapas de pensar, listar, orçar e produzir, né? Claro que cada departamento vai ser responsável por um item diferente, né? No caso, o que eu falei até agora é só o departamento de direção de arte, né? Tanto os talheres da mesa, o carro, mas as roupas dos atores e das atrizes é pensado pela equipe de figurino, né? A fotografia do filme é pensada pela equipe de foto, pelo diretor de fotografia, né? O som do filme é pensado pelo técnico de som e pensado e planejado, e listado e orçado. Só que a equipe de produção, ela organiza essas listas de todas as outras equipes, né? Porque a equipe de produção é responsável pela distribuição do orçamento do filme pelas equipes, pelos departamentos, né? Então, um produtor executivo, ele vai decidir quanto de recurso, de verba, cada departamento vai ter para fazer aquele filme. Então, ele vai distribuir esse dinheiro e e a gente vai ter que ficar conferindo se os departamentos estão fazendo aquilo que eles disseram que iam fazer de maneira adequada. Então, o departamento de produção, ele é central no filme. E ele realmente é a espinha dorsal, né? E nessa espinha dorsal se conectam todos os outros departamentos do filme, né? E nós vamos, como produtores, né, como equipe de produção, administrando
o ritmo de feitura dos demais departamentos, os gastos dos demais departamentos, né? Para que eles não estourem os gastos e para que eles não estourem os prazos que foram fixados também para a produção das suas listas, né? Dos seus itens. Então, o departamento de produção ele está bem no centro da coisa, ele tá administrando tudo o que está acontecendo. Nós, na produção, nós ficamos sabendo de tudo dos demais departamentos e ficamos coordenando tudo isso para que tudo funcione como uma engrenagens, né, que vão se mover para que o filme aconteça. Então, cada departamento é uma engrenagenzinha, mas eles funcionam juntos, né? Então, o departamento de direção, de direção de arte, de fotografia, de som, de figurino, né? De cenografia, esses departamentos eles têm que funcionar em conjunto, né? E quem está orquestrando isso é a equipe de produção. Então, das equipes que participam da feitura de um filme, é uma das equipes mais complexas, que tem as tarefas mais complexas e mais variadas, é a equipe de produção, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho de cada outro setor do filme para a gente poder trabalhar melhor. Então, um bom produtor executivo, por exemplo, ele tem que entender de figurino, ele tem que entender de direção de arte, de fotografia, de som, de maquiagem, para poder conversar com os chefes de departamentos, né, dos demais setores do filme, né? Então, o produtor ele está ali no centro, né, coordenando tudo. Então, o conhecimento teórico é muito importante, né? Saber o que cada um faz, como deve fazer, é muito importante, né? Eu vou... Bom, queria agradecer, então, a apresentação de vocês. Foi bom ter conhecido o perfil de cada um e ver o interesse de cada um, né, no curso. Agora eu vou justamente passar, fazer um pequeno resumo da parte teórica do curso, né, para que vocês tenham um gostinho, né, de como vai ser como serão essas aulas teóricas, como é que elas vão funcionar, né, aqui online, né? Então, bom, esse aqui vocês estão vendo aqui o PowerPoint, né? Então, um filme, pessoal, qualquer filme, tá? Pode ser até documentário. Pode ser documentário, pode ser, inclusive, não precisa ser documentário só, nem filme de ficção, pode ser série. Filme, série, ou filme de ficção, ou documentário, ele tem 4 etapas de produção, tá? Então, qualquer produto audiovisual tem 4 etapas de produção, que são a primeira etapa é o desenvolvimento do projeto, né? Nessa etapa a gente tem a elaboração do roteiro e a captação dos recursos para o filme, tá? Então, um produtor do filme contrata um roteirista ou compra os direitos de filmagem de um roteiro que já existe e também começa a captar os recursos para o filme, né? Nessa etapa de desenvolvimento. Essa etapa pode durar vários anos, tá? Ela nunca dura menos de 2 anos. Então, ela dura de 3 a 5 anos, mas pode durar 8 anos esse desenvolvimento do projeto. Por isso, quando a gente responde quanto tempo o filme demorou para ser feito, a gente não inclui essa etapa de desenvolvimento do projeto, tá? Essa etapa, ela não é incluída quando a gente fala, demorou 3 anos para fazer o filme. A gente não está falando do desenvolvimento, tá? Aqui ainda não tem equipe, não tem produção propriamente, a gente tem só um produtor desenvolvendo um roteiro, comprando um roteiro e captando recursos, né? O filme começa mesmo a ser feito na pré-produção, que é essa etapa 2, né? Que é a fase de preparação e de planejamento do filme. Aqui a equipe já foi contratada, começa a pré-produção com a contratação do chefe das equipes e do produtor executivo, e aqui toda a preparação começa a ser feita. Em seguida, a gente tem a produção, que é a filmagem, né, propriamente, né, que é a captação das imagens e dos sons do filme, segundo o plano de filmagem, né. O plano de filmagem é um agendamento da filmagem que nós planejamos na pré-produção, né? Então, o plano de filmagem é feito pelo primeiro assistente de direção, junto com o diretor de produção, e nesse plano a gente tem quais cenas a gente vai gravar em quais dias, né? Então, porque o filme a gente não grava na ordem, né, que o roteiro foi escrito. A gente grava numa ordem que é melhor para a produção. Então, a gente faz
Por exemplo, a gente grava todas as cenas de uma mesma locação juntas, a gente grava por blocos, né? Depois que grava tudo numa locação, vai para uma outra locação, né? Assim é melhor do ponto de vista da produção, né? Mais prático. Então eu vou explicar para vocês durante o curso como é que se faz um plano de filmagem, né? Quais são os principais itens que nós devemos ficar atentos quando nós estamos fazendo um plano de filmagem, para não ter problema justamente durante a produção, durante a filmagem, né? Bom, em seguida a filmagem a gente tem uma desprodução, que é uma etapa dentro da produção, que é a devolução de todos os itens e equipamentos que foram alugados, né, pelo filme, né? E depois que filmou tudo, a gente vai para a pós-produção, que é a fase de edição de imagem e de som do filme. Nessa fase, a equipe muda, vários técnicos que estavam presentes na filmagem saem do filme e chegam novos técnicos, né? Aí a gente tem aqui o montador do filme, o montador de imagem, o montador de som, o mixador, né? O técnico de efeitos sonoros. A gente faz a música original do filme, se o filme vai ter música original. E a gente faz também a finalização da imagem e do som. Essa imagem, esse som, eles vão passar por um processo de, como se fosse uma lapidação, né? Uma finalização dessa imagem, para ela ficar com uma maior qualidade, né? Então, essas são as principais etapas, né? Bom, eu estou fazendo um resumão, né, de cada uma delas. Sobre as funções da equipe de produção, a gente tem essas 4 principais funções aqui. Normalmente, todo produto audiovisual tem essas 4 funções. Inclusive o platô, né, já foi citado aqui, né, pela Paula. Ela já trabalhou como platô, né? Essas funções são as 4 principais que a gente deve ter sempre numa equipe de produção, né, que é o produtor executivo, o diretor de produção, o produtor de set, e além desses 4 tem mais 2 aqui também, que é o produtor de elenco e o produtor de locação. Eles são bastante importantes, eles são essenciais para que o filme aconteça, né? Eu vou passar agora para um outro documento para explicar melhor essas funções, tá? As funções de cada um desses técnicos que estão na equipe de produção, né? Eu estou compartilhando agora um PDF. Vocês estão vendo o PDF aí, pessoal? Sim? Sim, Ok. Então, esse aqui é um PDF que eu vou trabalhar durante as aulas, eu estou pegando só uma parte, né? E esse PDF eu vou compartilhar com vocês. São vários, tá? São vários PDFs. E que eu escrevi com base na minha experiência prática e também no meu conhecimento teórico, né? Então, aqui mistura um pouco de cada coisa. Você já deve ter percebido que no Brasil a bibliografia sobre produção é muito escassa, né? A gente não tem muito material para aprender a produzir, né? Então, por conta disso, dessa escassez, eu resolvi eu mesmo começar a produzir esses documentos, né, para que os alunos dos meus cursos possam ter acesso a essas informações, a esse conhecimento teórico, né, de produção. Então, vamos lá. Voltando às principais funções. A gente tem o produtor, né? O desejo de fazer um filme, pessoal, parte do produtor, tá? É ele que deseja fazer um filme, inicialmente. Ele é o primeiro a querer fazer determinado filme. Então, ele quer fazer um filme, por exemplo, sobre a vida do Pelé, por exemplo. E aí ele tem algumas opções a partir do momento que ele tem esse desejo. Ele pode já comprar um roteiro que já esteja pronto, né, de um roteirista que já tenha escrito sobre a vida do Pelé, ou produzir um roteiro, né? Contratar um roteirista e pedir para o roteirista escrever o roteiro para ele, né? Então, na fase de desenvolvimento do projeto, a gente tem o produtor desenvolvendo um roteiro e captando os recursos para esse filme. Esse produtor ele começa a pensar também quanto ele deve precisar aproximadamente para fazer um filme, tá? O produtor ele então escolhe e participa, pode acompanhar a feitura do roteiro e ele inicia esse processo de produção do filme ou de desenvolvimento do projeto do filme. O produtor, ele é o detentor dos direitos de exibição e de exploração do filme. Então, ele é o dono do filme, tá?
Ele capta os recursos para fazer o filme e ele é o dono do filme. Produtor, pessoal, é uma função, tá? Então, vamos lá. Eu posso ter um ator que é produtor também. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio, ele é um ator norte-americano muito famoso, que se tornou extremamente rico, e hoje em dia ele produz os seus filmes. Então ele pega recursos, ele capta recursos, ou ele usa recursos próprios para produzir os seus filmes. Então ele é ator do filme, ele mesmo atua nos filmes que ele produz e ele é produtor também. O que quer dizer que ele provavelmente participou da elaboração do roteiro, influenciou na escrita desse roteiro, né? Levantou o dinheiro para o filme, né? E trabalha também como ator. Então, produtor é uma função, tá? Eu posso ter um ator produtor, eu posso ter um diretor produtor, né? O mesmo pode acontecer com o diretor. O diretor ele pode ser o roteirista do filme, o produtor do filme e o diretor também, né? São funções. Então, o diretor ele pode, por ser famoso, conseguir captar recursos para o filme. Ele mesmo escreve o roteiro do filme, por exemplo, o Kleber Mendonça Filho, né, aqui no Brasil. O Kleber, ele é roteirista de alguns filmes dele, né? Não sei se já viram os filmes dele, o Aquários, O Som ao Redor, Bacurau, né? Ele também escreve o roteiro, ele capta e ele dirige, né? Então, ele exerce essas três funções, né? Normalmente, um produtor, a equipe dele é composta de uma secretária, um ou dois assistentes, tem um captador de recursos, ele pode ter um captador de recursos. Quem é o captador de recursos? É uma pessoa especializada a escrever o projeto do filme nas leis de incentivo, na Ancine, né? Na Agência Nacional de Cinema. Essa inscrição dos projetos nas leis é algo tão específico e é tão técnico que muda, a cada ano muda um pouquinho as regras, que nós temos no Brasil esses profissionais, que são os captadores de recursos. Os captadores de recursos, eles ganham um percentual do que é captado. Porque depois que você coloca na lei, você pode procurar empresas e essas empresas vão ter isenção de imposto se elas colocarem dinheiro no projeto, né, no projeto cultural, que é o filme. Então, esses captadores, eles ganham um percentual do fruto do trabalho deles. Então, esse percentual geralmente é 3%, de um total de uma produção. Só que é muito dinheiro, porque uma produção nacional, hoje em dia, vamos falar de escalas, né, de valores. Baixo orçamento de um longa-metragem de ficção é entre 1,5 milhão e 2 milhões, é baixo orçamento. Acima de 2 milhões, entre 3 milhões e 5 é um orçamento médio, mais comum aqui no Brasil. Então, entre 3 e 5 milhões de reais, né? Acima de 7 milhões já é um orçamento grande para o Brasil. Então, um filme de 10 milhões de reais é um filme grande. Um filme de 12 milhões é um filme grande para o Brasil, né? Então, vocês imaginem, um captador ele pode ganhar 3% de 5 milhões, né? É muito dinheiro, né? E eles são importantes, eles trabalham juntos com os produtores, né? A gente também tem os advogados que servem, que trabalham junto com o produtor e que escrevem ou conferem os documentos que são os contratos, de cessão de direitos do roteiro, ou mesmo de contratação de, do produtor executivo, por exemplo, né, de algum membro da equipe. E o produtor também tem um office boy que faz os trabalhos de escritório para ele, né? Então, esse produtor, ele pode também, em alguns casos, não ter um conhecimento profundo de audiovisual, tá? Eu já trabalhei em um filme uma vez que o produtor não tinha conhecimento de audiovisual. Ele era simplesmente o representante de uma empresa, a empresa queria fazer um filme sobre um determinado tema, e aí escolheu essa pessoa, esse gerente, para ser o produtor do filme, para gerenciar a verba do filme, né? E aí, ele gerenciava com a ajuda de um produtor executivo, tá? Agora, o produtor também pode ter um conhecimento profundo de cinema, tá? Como acontece, por exemplo, com produtores conhecidos aqui no Brasil, como o Daniel Filho ou o Luiz Carlos Barreto, né? Que são dois produtores bem grandes, que têm empresas de produção audiovisual grandes no Brasil. E eles, então, eles não têm tempo de acompanhar a produção do filme no dia a dia, né? E por isso eles delegam essa tarefa ao produtor executivo, tá? Então, um produtor, normalmente, ele não acompanha o filme no seu fazer no dia a dia, tá? O que ele faz de mais importante é ter o desejo de fazer o filme, desenvolver o roteiro ou comprar o roteiro, captar os recursos
e aí ele vai e delega, quando ele já tem os recursos, já tem o roteiro fechado, ele delega a produção do filme a um produtor executivo. E aí sim, o produtor executivo vai acompanhar o filme no dia a dia. Vai acompanhar tudo detalhadamente, tá? E vai ficar informando ao produtor sobre o andamento da produção. Quando o produtor contrata o produtor executivo, aí começa a pré-produção, tá? Até então aqui era desenvolvimento de projeto, tá? Contratou o produtor executivo, foi dado o pontapé inicial na pré-produção, que é a etapa de preparação da filmagem, né? Então, esse produtor executivo, ele recebe o roteiro, tem que ser alguém que tem muito conhecimento de produção, muita experiência, porque ele sim, ele tem que entender de produção, porque ele é que vai ficar gerenciando o orçamento do filme, o ritmo de feitura do filme e a produção de cada departamento do filme. Então, o produtor executivo, ele é o gerente geral do filme, que foi delegado pelo produtor, né? Então, esse produtor executivo recebe o roteiro, lê o roteiro e analisa esse roteiro, tá? E a partir daí, bom, vocês já devem ter percebido que o roteiro, nesse momento, é o único documento de produção que nós temos para imaginarmos o filme, né? Então, o filme, ele é imagem e som, mas a primeira forma que um filme tem é a forma escrita, né? Isso é uma coisa muito interessante, quase paradoxal, né? Então, antes do filme ser filme, ele é roteiro, ele é texto, tá? Então, esse produtor executivo leu esse roteiro e ele começa a ter uma visão dele sobre como o filme deve ser feito, sobre como ele imagina que esse filme deva ser, né? Deva ser filmado, realizado, produzido, né? Então, a primeira pessoa, claro que a primeira pessoa é o produtor, né, que imagina o filme, mas a segunda pessoa que tem uma visão sobre como o filme deve ser feito é o produtor executivo, tá? E a partir dessa visão dele, que não é só uma visão de orçamento, não é só uma visão de administração ou de administrador de recursos, né? Tem muito a gente tem muita essa ideia é um preconceito em relação a quem trabalha em produção, né? Achar que quem trabalha em produção só faz coisas que não tem ligação nenhuma com o artístico, né? Com o que é estético, artístico. Não, não é verdade, né? Isso não é verdade. E eu gostaria de, durante o curso, passar isso para vocês com muita propriedade, assim, vocês entenderem que quem trabalha em produção também trabalha com arte, né? Também trabalha com arte, com cultura e está com isso na cabeça o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, o produtor executivo, quando ele pega o roteiro, ele imagina o filme na cabeça dele. E ele começa a fazer o que a gente chama de desenho de produção do filme. O desenho de produção é um conceito, tá? Que a gente tem em produção. Ele abarca, ele é um guarda-chuva que abarca várias ações que são feitas pela equipe do produtor executivo. Então, o desenho de produção é a contratação dos chefes de departamento do filme, né? Então, o produtor executivo, ele pensa, quem é o fotógrafo que pode fazer esse filme que eu acho que vai ficar legal, né? Quem é o diretor de arte que pode fazer esse filme que eu acho que pode ser adequado para o projeto? Quem é o figurinista ou a figurinista que pode fazer as roupas para os personagens que eu acho que vai encaixar bem nesse filme, né? Então, isso é desenho de produção. Por exemplo, a contratação dos chefes de departamento. Isso a gente faz na pré-produção, tá, pessoal? Em seguida, esses chefes de departamento recebem os roteiros também e começam a ler. E eles começam a imaginar os filmes na cabeça deles também. E eles começam a fazer listas de produção do que eles acham que eles vão precisar para fazer esse filme. Então, o fotógrafo faz uma lista de equipamentos, né, de luz, de câmera, de maquinária. O diretor de arte faz uma lista dos objetos de cena que ele quer que decorem esses cenários, né? A figurinista faz uma lista das roupas que ela imagina para os personagens, né? E começa a apresentar isso para o produtor executivo, né? E isso já é uma análise técnica do roteiro, né? Então, nessa análise técnica do roteiro, cada chefe de departamento está lendo, está pensando o seu filme, né? E tá mandando essas informações para o produtor executivo. Tem um dia que que o produtor executivo faz uma reunião de análise técnica do roteiro. Nessa reunião, todos os chefes de departamento estão presentes e é feita uma leitura do roteiro em voz alta, cena por cena, tá?
é uma reunião bastante importante para a produção, porque nessa reunião é que vai ser feita a negociação geral sobre como o filme deve ser feito, né? Uma primeira negociação, né? Então, nasce ali uma primeira visão coletiva do filme, um chefe de departamento ouvindo o outro. O produtor executivo ouve o fotógrafo, todo mundo ouve todo mundo, porque era uma grande mesa, né? Então, todo mundo ouve a figurinista ou o figurinista, todo mundo ouve o maquiador ou a maquiadora, né? Todo mundo ouve o diretor de arte, e cada um vai passar a sua visão sobre como ele acha que o filme deve ser feito para o seu departamento, pelo seu departamento, né? E com isso vai nascendo a primeira visão coletiva do filme. Ocorre que o produtor executivo, como ele é o responsável pela alocação da verba do filme pelos departamentos, ele um pouco que tem a função de dirigir esse desenho de produção, de dirigir essas visões que surgem, né, sobre o filme. Então ele vai ouvindo, né, vai absorvendo aquilo tudo e vai pensando o que ele acha que é legal aprovar e o que ele acha que não é tão necessário assim. E depois dessa grande reunião, que pode durar mais de um dia, tá? Porque vocês pensem bem, o roteiro de longa-metragem tem entre 90 páginas e 120 páginas. Então, é uma leitura comentada dessas 120 páginas. Então, essa reunião pode durar 3 dias, né? Tem reuniões longas, de 8 horas, 9 horas de reunião. Mas ela é essencial para que o filme fique sincronizado, para que os departamentos se sincronizem nesse primeiro momento, né? Eu vou falar mais, claro, sobre essa reunião, vou falar mais sobre o desenho de produção. Isso aqui é só um resumo, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia da complexidade do trabalho de uma equipe de produção de um produto audiovisual, seja ficção. Documentário também é assim, mas é diferente, né? A gente não tem uma figurinista, a gente não tem um diretor de arte, né? Mas também faz reuniões de análise técnica de documentário, só que a gente estuda as personagens, né? Aí é uma outra maneira de abordar o produto audiovisual, né? Mas nós vamos falar de ficção, né? Então, é feita essa reunião, e aí o desenho de produção já está em movimento, né? O desenho de produção também inclui a feitura do cronograma de produção, que é um documento que vai mostrar a duração de cada etapa de produção do filme, qual vai ser a duração da pré-produção, em semanas, né? Quantas semanas vai durar a pré-produção, quantas semanas vai durar a filmagem e quantas semanas vai durar a pós-produção. Para eu ter um cronograma de produção pronto, eu tenho que ter já o plano de filmagem, né? Porque eu vou encaixar o plano de filmagem dentro do cronograma de produção, da parte da filmagem, né? Então, quem faz isso é a equipe do produtor executivo, né? Faz o cronograma de produção. Na verdade, é o diretor de produção junto com o produtor executivo, né? E é feito também o orçamento analítico, né? O orçamento analítico, eu acho que eu já me adiantei aqui, é a soma de todos os orçamentos que são feitos por cada departamento do filme, né? Então, a figurinista orça as roupas que ela pretende utilizar no filme, ou o diretor de arte orça todos os objetos de arte, de decoração e objetos de cena que ele vai utilizar no filme. Esses orçamentos são enviados, são submetidos ao produtor executivo, ele vai aprovar ou não, né? Se a soma dos orçamentos que ele receber por cada departamento estiver dentro do que ele pode dispor em termos de recursos, ele aprova. Se não estiver dentro do que ele pode dispor em termos de recursos, aí ele vai ter que negociar com cada chefe de departamento, né? Então, isso é desenho de produção, né? Então, o produtor executivo, ele tem ele vive um drama, um dilema, que é, que é essa tensão entre duas forças, que é, de um lado, ele quer fazer o melhor produto cultural e artístico que ele puder, e por outro lado, ele tem uma limitação orçamentária. Porque quando o filme entra na pré-produção, a gente já sabe exatamente quanto o filme tem para filmagem e muitas vezes para pós-produção também. Então, quando começa a pré-produção, o produtor executivo já sabe, eu tenho 3 milhões, é isso que eu tenho. Não vou ter mais do que isso. Um filme, durante a filmagem, durante a produção, ele não capta mais recursos. A gente até pode fazer isso na Ancine, a gente pode recalcular o total 2 vezes, né? Não pode ser mais do que isso, né? Captar mais 2 vezes, para além do que foi previsto inicialmente.
Mas não é muito bom ficar fazendo isso, não. É melhor manter o que a gente pensou no início, né? Para não ter problemas. Então, o produtor executivo, ele sabe quando ele tem e ele tem um desejo de fazer o melhor filme do ponto de vista artístico que ele puder. E ele fica nessa tensão entre isso é bom, essa ideia é boa, mas eu só tenho tanto para fazer. Como é que eu equalizo isso? Aí é passo a passo, é com cada departamento. Ah, então, departamento de figurino. Você usou para mim um figurino total de, sei lá, 500 mil. Infelizmente, eu não tenho. A gente vai ter que fazer com 400 mil. O que que a gente pode fazer? Como a gente pode adequar? Né? Então, o produtor executivo ele é uma espécie também de diplomata, né? De alguém que tem que ser alguém que gosta muito de gente e tem que ser alguém que negocia muito bem, sabendo que ele também quer o melhor para o filme, né? Então, é uma função muito importante dentro do filme, muito delicada também, assim, né? Do ponto de vista político, das relações humanas mesmo, né? Aliás, pessoal, para quem vai trabalhar em produção, é bom gostar de gente, né? Gostar de se comunicar, né? Isso é importante, né? Mesmo para o dia a dia de uma produção audiovisual, né? Muito bem. O que mais? Então, o produtor executivo ele está presente no filme desde a pré-produção até a pós-produção. Em alguns projetos ele também participa da distribuição e da divulgação do filme, isso depende, tá? Mas ele fica na base de produção durante a filmagem, tá, pessoal? Ele não vai ao set de filmagem. O produtor executivo só vai ao set de filmagem se der algum problema. Se deu algum problema, ele tem que ir lá conversar com o departamento que está dando problema, tentar resolver. Mas é muito raro o produtor executivo ir a um set de filmagem. Para isso, ele tem o diretor de produção, que faz isso para ele, tá? Que eu vou falar em seguida. O que mais? Bom, a equipe do produtor executivo é composta por uma secretária, 2 ou 3 assistentes, estagiários, um office boy também, um controle financeiro e um contador e advogados. O controle financeiro é um profissional que surge no Brasil a partir dos anos 2000, não existia nos anos 90, e é alguém que fica controlando dia a dia os gastos da produção por cada departamento. Então, o contador ele recebe as notas fiscais que são emitidas por cada departamento, porque tudo no cinema tem que ter nota. Quem trabalha em produção sabe disso. E nem toda nota é válida. Então, o contador ele vai dizer para a equipe quais são as notas que valem, quais são as informações que tem que ter em cada nota fiscal, para ela valer, para a gente poder registrar aquele gasto no orçamento do filme, né? Porque depois a gente tem que prestar contas para a Ancine, então a gente tem que apresentar todas as notas para a Ancine para mostrar que realmente aquele dinheiro foi gasto no filme, para itens do filme, né? Então o contador fica recebendo as notas e o controle financeiro o que ele faz? Ele vai somando os gastos totais dia por dia e ele cria uma curva de gastos, né? Essa curva de gastos, ela tem que coincidir com o que ele calculou lá no início. Na pré-produção ele calcula, eu acho que a gente vai gastar tanto na pré-produção, cada departamento vai gastar tanto, depois durante a filmagem o gasto vai ser tanto, isso criam curvas, né? E aí durante a produção ele tem que conferir se a curva de gasto real está equivalendo à curva de gasto que foi planejada. Se tá batendo, se está coincidindo. Se a curva de gasto real ultrapassar a curva de gastos que foi planejada, aí ele acende o sinal vermelho para o produtor executivo. Fala, ó, a gente está gastando mais do que a gente planejou. Ah, qual departamento? Ah, o departamento de arte ou de fotografia. Então eu vou ter que conversar com o departamento de fotografia para ver o que está acontecendo, para buscar equalizar isso. Que uma das funções do produtor executivo é, durante o filme, durante o processo, dia a dia, garantir que os gastos estão dentro do que foi planejado, do que foi acordado na pré-produção e de acordo com os cronogramas que também foram acordados na pré-produção. Então, o produtor executivo no dia a dia, ele fica cuidando de gasto. Ah, tá gastando dentro do que a gente esperava? Tá. Tá sendo feito dentro do que foi planejado, do nosso agendamento, do cronograma de produção? Sim. Ok, vamos seguir, né? Isso faz parte do dia a dia do produtor executivo, né? Que mais? Bom, bom, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma dúvida. Não. Muito interessante. Legal.
Então, vou seguir. Ninguém mais, né? Ninguém? Vamos lá. Então, a gente tem um diretor de produção. O diretor de produção, ele participa da pré-produção e da produção do filme, da filmagem. Na pós-produção, ele está fora. Ele sai, tá? Então, ele vai realizar o cronograma de produção, junto com o produtor executivo, e vai realizar o plano de filmagem junto com o primeiro assistente de direção, tá? Que é uma função que está muito próxima da produção, durante a pré-produção e durante a produção também. Então, o assistente de direção, o primeiro assistente de direção, é um parceiro da equipe de produção. Eu vou falar mais sobre isso durante o curso, né? Então, o diretor de produção, pessoal, ele não decide sobre a alocação de recursos, assim, ele não distribui a, a verba do filme pelos departamentos. Então, o que que ele faz? Ele é um gerente do produtor executivo. Ele fica, durante a pré-produção, preparando e garantindo a contratação de todos os serviços, todos os equipamentos que foram decididos nessas reuniões de análise técnica, né? Ele fica acompanhando tudo isso, supervisionando tudo isso. Durante a filmagem, o diretor de produção ele é essencial, porque ele fica entre o set de filmagem e a base de produção. Todo o produto audiovisual, a gente tem dois lugares, né, geográficos. A gente tem o set, onde o filme está sendo filmado, e a gente tem uma base de produção, que é um andar de um prédio, ou uma casa, onde a gente tem um espaço. Normalmente a gente tem um espaço para cada departamento, ou para quase todos os departamentos, né? E lá fica o produtor executivo, tá? E o diretor de produção ele vai até o set, supervisiona o recebimento de todos os equipamentos, todos os materiais em cada dia de filmagem, supervisiona esse recebimento, se está em bom estado, né? Se chegou a grua para a gente fazer a filmagem, chegou o trilho, o carrinho, eles estão em bom estado? Sim, ok, então vamos lá, vamos usar. E no final do dia, ele devolve esses equipamentos que foram alugados em bom estado também, tá? Então ele está ali supervisionando tudo que entra no set e também tudo que sai do set de filmagem. Ele também supervisiona alguns itens que são de responsabilidade da produção, que é o transporte da equipe técnica, transporte do elenco, a alimentação da equipe técnica, a alimentação do elenco e a estadia do elenco e da equipe técnica, caso a gente se desloque, a gente faça uma filmagem em outra cidade, que não é a cidade onde está a base de produção, né? E também da alimentação, né? O diretor de produção, ele é o responsável pelo transporte, alocação, estadia e alimentação da equipe técnica e do elenco. Em cinema, pessoal, todo mundo é equipe técnica. Todo mundo assim, todo mundo que está dos departamentos, né? Então, o diretor de fotografia é a equipe técnica, o diretor de arte é a equipe técnica e todos os seus assistentes, né? A gente tem equipe técnica, basicamente, elenco, que são todos os atores, e figuração. Então, a gente tem esses três grupos de pessoas que estão trabalhando no filme, tá? E a produção é responsável pelo transporte, estadia, alimentação de todas essas pessoas, de cada um desses grupos, tá? O que mais? Bom, então o diretor de produção é uma espécie de gerente geral da produção e ele é o representante do produtor executivo no set, tá? Ele está ali nesse dia a dia, garantindo a entrada de material e a saída. E ele também está informando ao produtor executivo sobre o andamento da filmagem e também sobre o humor da equipe, né? Então, a cada dia ele reporta ao produtor executivo como é que está avançando a filmagem e como é que está o clima no set de filmagem. Olha, tá tudo indo bem? Tá tranquilo. Ou se não, olha, a equipe de câmera está um pouco tensa, porque a equipe de maquiagem está demorando a maquiar os atores, as atrizes, e aí está atrasando a chegada dos atores e das atrizes no set, né? Então, isso está gerando um pouco de atrito entre a equipe de câmera e a equipe de maquiagem. Isso pode acontecer, né? Então, ele reporta isso ao produtor executivo. Quando acontece qualquer tipo de problema no set, quem deve resolver é o produtor executivo. Ele pode delegar essa resolução do problema ao diretor de produção, mas normalmente é ele que vai decidir a melhor maneira de resolver, até do ponto de vista humano, tá? Então, ele vai desde o ponto de vista financeiro do filme, né, orçamentário, até o ponto de vista humano também.
tá? O produtor executivo, ele cuida, né? É o grande pai, assim, da equipe durante a pré-produção e durante a produção, tá? O que mais? Bom, o diretor de produção também é responsável pela desprodução das filmagens, né? Ele que devolve equipamentos, materiais que foram alugados para o filme e devolve também as locações em bom estado, né? É importante entregar tudo em bom estado, porque se qualquer coisa estiver quebrada, a produção ela é responsabilizada e a gente tem que cobrir esse prejuízo, tem que pagar. E isso não é bom, né? Caso isso aconteça, isso não é bom. Normalmente a equipe do diretor de produção é composta por 2 ou 3 assistentes, estagiários, um platô, que eu vou falar em seguida, ou produtor de set, um boy de set e é isso. O boy de set é que faz o transporte de objetos pequenos entre o set e o exterior do set. Então, por exemplo, se um ator está precisando de um remédio para dor de cabeça, né? Então o diretor de produção chama o boy de set, não ele, né? O seu assistente vai lá, chama o boy de set para comprar um remédio para dor de cabeça para o ator, né? Então, tudo isso tem que funcionar de uma maneira muito organizada, né? Para que tudo dê certo. Em seguida, pessoal, a gente tem o platô, ou produtor de set, que a Paula já trabalhou nessa função. Bom, o platô ou o produtor de set, ele é ele é o delegado do diretor de produção. Ele vai estar no set todos os dias. Ele é o primeiro a chegar no set e o último a sair. Então, ele é quem abre o set de filmagem e fecha o set de filmagem também. Trabalha bastante, tá? Para vocês terem uma ideia, uma semana de uma equipe de produção durante a filmagem, de qualquer departamento, mas principalmente departamento de produção, são 6 dias de trabalho, um dia de folga, e normalmente a diária é de 12 horas. Então, se a filmagem é diurna, a gente trabalha de 5 da manhã a 5 da tarde. Se a filmagem é noturna, a gente trabalha de 5 da tarde a 5 da manhã, né? Então, o platô ele chega geralmente antes de todo mundo, e ele organiza o set segundo as indicações do diretor de produção. Então é ele que vai dizer onde vai estacionar o caminhão de câmera, onde vai estacionar o caminhão gerador de energia elétrica, onde vai ficar o caminhão ou a Kombi do figurino, onde vai ficar o caminhão ou a Kombi, e assim vai, do técnico de som, né? Então ele vai distribuindo os espaços dentro do set de filmagem, onde vai ficar o camarim dos atores, onde vão ficar as pessoas da figuração, onde vai ser feita a alimentação, onde são os banheiros. Isso é importantíssimo para um set de filmagem, porque se ninguém fizer isso, imagine, fica uma confusão total, né? Então, o platô ele é responsável pela distribuição desses espaços, e ele também, durante a filmagem, ele está em contato direto com um assistente de direção, que geralmente é o primeiro assistente de direção, e eles vão ficar o tempo inteiro conversando para garantir que o ritmo da filmagem seja de acordo com o que foi planejado, né? Então, eles dois, o primeiro assistente de direção e o platô, estão ali, o primeiro assistente fazendo essa ponte entre a produção e o diretor, e o platô fazendo essa ponte entre a direção e a produção. Esses dois profissionais vão estar lá conversando o tempo inteiro para garantir um ritmo de filmagem adequado, né, conforme foi planejado, né? E ele não trabalha, o platô não trabalha na pós-produção, tá? Ele está presente na pré-produção e na produção. Chega na pós, ele sai. Bom, esses 4 integrantes da equipe, pessoal, eles formam uma cadeia de comando que é vertical, né? Então, assim, o platô, ele está lá no set o tempo inteiro, o produtor não está nunca no set, o produtor executivo raramente está no set, o diretor de produção está entre o set e a base, e quem está no set, que é o platô, vai comunicando o que está acontecendo ao diretor de produção, o diretor de produção comunica ao produtor executivo comunica ao produtor. O platô não fala com o produtor, tá? Não dá para pular essa escala de funções, né? Então, o produtor fala com o produtor executivo fala com o diretor de produção, né? E assim sucessivamente. Então, é bem hierarquizado, é bem verticalizado. Entre os departamentos do filme, a gente tem uma horizontalização, tá? Então, assim, o departamento de foto não é mais importante do que o de som, nem o de som é menos importante do que o de figurino,
Então, os departamentos, eles têm uma importância horizontalizada, mas dentro de cada departamento eu tenho cadeias de comando também verticais, né? Porque cada departamento tem o seu chefe. O departamento de figurino tem o figurinista, que é o chefe, o departamento de fotografia tem o diretor de fotografia, que é o chefe, e abaixo deles eu tenho o primeiro assistente, segundo e terceiro, e os estagiários. Normalmente é assim que é constituída as equipes de um produto audiovisual, né? Aqui eu fiz um resumo da estrutura de uma equipe de produção, olha, que eu acabei de comentar, produtor executivo, diretor de produção, platô, o produtor de elenco, que é a função responsável por apresentar as opções de atores e de atrizes que vão ser escolhidos para fazer os papéis que estão ali no roteiro, né? O produtor de elenco, pessoal, não é ele quem escolhe, tá, os atores ou as atrizes, mas ele apresenta as opções. Quem vai escolher, aí depende. Em alguns filmes é o produtor, pode ser o produtor executivo ou pode ser o diretor. Uma dessas três funções vai escolher, vai bater o martelo sobre a escolha dos atores e das atrizes. Mas quem é responsável por apresentar as opções de atores e de atrizes é o produtor de elenco. Um produtor de locação, ele vai apresentar as opções de locações para o filme. Porque se a gente não filma em estúdio, a gente filma no que a gente chama de locação, que é a locação natural, que são lugares que já existem, né? Então, por exemplo, a gente pode filmar o apartamento de uma personagem num apartamento que já existe em Copacabana, né? Então a gente vai lá, a equipe de produção vai, faz uma visita técnica no local, mas antes de fazer a visita técnica, a gente escolhe os lugares por foto, que são apresentadas pelo produtor de locação. Então ele apresenta algumas opções de locação por foto, a gente seleciona algumas para visitar, faz a visita, depois a visita bate o martelo. Vamos filmar a casa da determinada personagem aqui, nesse apartamento. A partir daí, a produção entra em contato com o dono daquele espaço para alugar, né, pelo tempo determinado da filmagem, tá? Então, isso é para o que diz respeito ao produtor de locação. E tem também aqui uma descrição que eu fiz da estrutura dos departamentos do filme, né? Cada uma dessas equipes é um departamento, né? Equipe e departamento são sinônimos, né? São palavras sinônimas. Então, a gente tem a equipe de produção, equipe de direção, de fotografia, de som, equipe de arte, de cenografia, de figurino, de maquiagem e cabelo, de efeitos especiais, se a gente tem efeitos especiais, né? E de dublês, caso a gente tenha dublês. Então, até aqui, até o item 8, nós temos que ter, tá? No audiovisual, do 1 ao 8, não tem como não ter, né? Qualquer produto audiovisual de ficção tem que ter essas 8 aqui. Pode não ter cenografia, a gente pode filmar tudo em locação. Aí a gente vai ter um diretor de arte que vai dressar. Dressar é caracterizar aquele espaço de acordo com o roteiro, né? Dressar vem do verbo inglês to dress, né? Que é vestir. A gente adapta aqui, aí dressar o ambiente quer dizer vestir o ambiente, caracterizar o ambiente de acordo com o que está escrito no roteiro. E quem faz isso é a equipe de arte, equipe de direção de arte, né? Muito bem, pessoal. Esse foi o resumo muito rápido, tá? Das funções de uma equipe de produção, das etapas de produção de um audiovisual de ficção e da estrutura dos departamentos, né, dessa equipe de feitura desse produto audiovisual. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi exposto aqui? Uma curiosidade, Rodrigo, porque em alguns lugares a gente encontra a divisão dos departamentos como 5 departamentos e cenografia, figurino, maquiagem, cabelo dentro do departamento de arte, né? Isso Tá. faz sentido? É uma coisa já ultrapassada? Não, faz sentido sim, Paula. O que eu fiz aqui, na verdade, foi fazer um esquema mais esmiuçado. Uhum. Porque como essa parte corresponde ao ensino
da teoria do que é na prática, na verdade, né? Entendi. Então eu achei melhor esmiuçar para que vocês pudessem entender melhor. Mas claro que a gente pode botar aqui no guarda-chuva da arte a cenografia e a maquiagem e o cabelo. Entendi. Agora, mas também pode não colocar, sabe? Então, Uhum. o que eu vejo com a minha experiência em audiovisual, né, trabalhando já há 15 anos em audiovisual, é que não existe uma maneira certa de fazer. Existem vários caminhos que a gente pode chegar num resultado muito parecido, muito semelhante, né? E cada configuração é sempre um pouquinho diferente da outra. Isso vai depender muito assim também da maneira de trabalhar do produtor executivo, daquela equipe de produção, né? E da maneira que ele acha que funciona melhor também. Né? Então, se o produtor executivo achar que é mais prático colocar a equipe de maquiagem e cabelo completamente atrelada de arte, se ele acha melhor, ele pode fazer isso, ele pode atrelar esses dois departamentos. Mas se ele acha melhor também trabalhar com eles independente, mas é que nunca é totalmente independente, né? É, Como eu expliquei para vocês, até nessa reunião de análise técnica do roteiro, essas visões que cada departamento tem do filme, e muitas vezes essas visões são até mesmo contraditórias, né? Essas visões elas têm que ser equalizadas, elas têm que encontrar um ponto em comum. Então faz parte da produção do filme, faz parte da função de quem trabalha com produção, principalmente na equipe do produtor executivo e na figura do produtor executivo, faz parte juntar essas visões todas do filme numa mesma direção. O diretor também deve fazer isso, tá? O diretor também é uma pessoa que equaliza as visões todas. Que quando a gente, nessas primeiras reuniões, a gente vê muitas visões díspares. Cada pessoa está vendo um filme diferente. Mas conforme a gente vai trabalhando junto nessas reuniões da pré-produção, essas visões tendem a se aproximar, a ficar mais próximas e aí a trabalhar junto, a funcionar junto, né? Então, se eu acho que a equipe de maquiagem tem que ficar mais junto com a de arte, né, por algum motivo ali, porque aquele projeto precisa que os cabelos e a maquiagem sejam de acordo com o desenho de cena, desenho dos cenários, eu posso juntar mais esses dois departamentos, né? legal. Ou eu posso deixar eles mais independentes, né? Aí vai depender muito assim de cada equipe, de cada configuração, porque tem técnicos que trabalham bem juntos, tem técnicos que não trabalham tão bem juntos assim, né? Então tem que sentir também, tem que sentir o perfil É mais do contexto de cada humano. projeto mesmo, né? Isso, Interessante isso. exatamente, exatamente. Porque não tem uma regra, né? A produção ela é uma prática. A teoria toda deriva dessa prática, né? O que vem antes é a prática. A produção, a teoria ela é feita a posteriori, né? Depois. Primeiro a gente produz, né? O cinema ele começou como prática, fazendo, né? Não tinha teoria. Depois é que veio a teoria. Na produção é a mesma coisa, né? Primeiro a gente faz, depois a gente vai lá e teoriza. Fala, a gente fez assim, então o caminho foi esse, esse, esse. Aí vai lá e anota, né? E grava, né? Mas isso não é uma regra fechada, né? É uma orientação, mas ela tem que permanecer aberta para ela não morrer, né? Para ela continuar viva, né? Muito legal. Se não E como é fecha. que atualmente, Rodrigo, eu tenho, porque como eu sou atriz, eu também acompanho muito essa coisa da galera eu ainda tenho o hábito de falar de produção de elenco, mas eles têm se movimentado muito para virar direção de elenco. Eles têm agora eles só se referem às suas próprias funções como diretores de elenco. E aí, como é que isso tem sido absorvido no mercado? Existe agora esse departamento de direção de elenco? Isso. Não, existe departamento de produção de elenco, né? E existe um produtor de elenco. Pelo que eu... Tem muito de vaidade também, né? É imensa. Porque qual é a diferença entre produtor de elenco e diretor de elenco? É uma nomenclatura, no fundo, né? Não, Por, esse pessoal ele é espetacular. porque, no fundo, o que ele vai fazer na prática? Ele vai trazer para o filme as opções de atores e atrizes. Então, a ação que ele vai executar
é a mesma, não importa a nomenclatura, né? Não importa nem um pouco. É só uma nomenclatura, né? Se fosse assim, preparação de elenco, aí é uma outra coisa, aí é uma Total. função. Aí realmente, preparação de elenco está dentro da equipe de direção, Uhum. né? E é uma coisa muito específica, eu até vou falar, quando eu estiver falando na pré-produção, eu vou falar da preparação de elenco, que é algo que acontece na pré-produção. Mas é uma função realmente, porque a ação é diferente. Preparar um elenco é uma coisa específica. Agora, produzir um elenco Realmente não tem muita diferença, né? É uma diferença de nome. é uma questão de vaidade. Eu acho que é vaidade. Mas então isso não alterou de nenhuma forma a estrutura, é só realmente a coisa da nomenclatura. Não, Ótimo. é só nomenclatura. Quando surge uma pessoa nova no audiovisual, altera. Por exemplo, surgiu o controle financeiro. Lembra que eu falei Mas na é exposição de uma hoje? função diferente, né? Não é uma coisa de querer ser chamado de diretor no lugar de ser É, chamado de produtor. de produtora. Mas, olha, eu pessoalmente, para mim não teria problema nenhum um produtor falar, agora eu sou diretor de produção de elenco. É, tudo bem. O importa é Não, ele fazer bem o diretor trabalho de dele, né? elenco. O pessoal agora quer ser chamado de diretor de elenco. É muito diferente. É Não muito tem diferente. problema. Mas não tem problema. Não Desde que tem ele. problema, desde que ele faça a função dele direitinho. Exatamente, exatamente. O que vai importar para o filme é ele executar a tarefa de maneira adequada, né? Dentro do prazo, conforme o que foi combinado. É isso que vai ser cobrado, né? Da produção. Sempre. Agora, como ele quer ser chamado, olha, se fosse um filme meu, eu produzindo, eu não teria problema nenhum em mudar o crédito. Ah, tudo bem, Gente, ótimo. eu já tive uma conversa com assistentes meus na ocasião da peça. Gente, se a pessoa quiser se chamar de elefante azul, tá tudo bem, faz a função que tá tudo Não certo. tem problema nenhum. Então, Faz o trabalho, faz bem, tá ótimo, é isso. Então, na né? prática, deu tudo, não houve nenhum. Não, Tá ótimo. Pra mim, não tá houve. ótimo, então. Isso é só firula. Era o que eu precisava ouvir. Tá ótimo. Agora, não quer dizer que não possam surgir novas funções no audiovisual, tá? Surgem, de vez em Claro. quando surgem. Aí a gente tem que criar um novo nome, talvez até um novo departamento, não sei, aí tem que ver cada caso, né? Sim. Isso existe. Por exemplo, não existia efeitos especiais digitais, não existia. Até os anos 2000, assim, não tinha muito efeito especial digital. Você vê o filme ET do Spielberg, que é dos anos 80, não tem efeito especial digital. Todos os efeitos eles eram produzidos com maquete, né? Eles eram produzidos ali na mão, né? Ou eram efeitos fotográficos, mas fotográficos mesmo, de película, não era digital. Hoje a gente tem já um departamento que é o departamento de efeitos especiais digitais. Aí criou-se um departamento de pós-produção que não existia, e esse departamento está presente desde a pré, caso a gente vá fazer efeito especial digital, né? Então, vai ter efeito especial digital, tem uma maneira certa de filmar. É o uso de fundo azul, ou a gente coloca uns anteparos azuis ou verdes, né, nos atores, nas atrizes, para inserir uma imagem depois ali, né, uma espécie de adesivo azul ou verde que a gente coloca, aí tem que saber como iluminar, como fotografar para que dê certo na pós-produção, para que não vá ter erro na pós-produção. Então, por exemplo, surgiu esse departamento a partir do início dos anos 2000 de efeito especial digital, né, que não tinha. Então, surgiu. Agora, em relação ao elenco, não surgiu nada, não. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá ótimo. Tá tudo igual. Muito bem, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta, comentário, observação sobre o que foi exposto aqui, sobre o curso? Vou fechar aqui. E não. Fernanda, João Pedro, Carolina. Não? Não, minha dúvida é sobre como é que vão ser as aulas. Elas vão ser nesse formato expositivas, né? Isso. Abordando cada tópico que você falou aí. Vai ter o formato expositivo, mas eu pretendo também pedir para vocês alguns exercícios, ou para casa, ou que a gente pode começar a fazer em aula e depois vocês continuam desenvolvendo em casa, que é a elaboração
de alguns documentos de produção, né? Elabora um cronograma de produção, elabora um plano de filmagem mais simplificado, assim, eu vou querer ver vocês fazendo para treinar, né? Então, eu pretendo também implementar esse tipo de atividade, tá? Durante o curso online. Pedir para vocês fazerem alguns documentos, e aí eu recebo os documentos por e-mail, corrijo e comento na aula seguinte ou 2 aulas depois, certo? Para ter um pouquinho de Perfeito. para ter um pouquinho de prática. Mas você, Carolina, sabe que nas aulas eu gosto da participação dos alunos, das alunas, das perguntas, observações, isso é muito importante para o professor, né? Saber como vocês estão acompanhando, o que vocês estão absorvendo, as dúvidas são muito importantes. Então, assim, tá com dúvida, fala. Não guarda para você, não. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega também, né? E as dúvidas são muito boas, até para orientar a aula, para direcionar a aula, assim. Então, se tiver dúvida, pergunta, tá? Bom, pessoal, então eu vou fechar essa apresentação, né? Gostaria de agradecer a participação de vocês todos e todas aqui. Espero encontrá-los no curso de Produção Audiovisual na Prática, aqui da ABC Curso de Cinema, em breve. Começa na terça-feira que vem, né, dia 30 de janeiro, às 7 da noite, no formato online. E em seguida, vocês terão a passagem para a segunda etapa, que é a parte prática, que vocês vão compor uma equipe de produção dos curtas-metragens feitos pela ABC Curso de Cinema. Tá bom? Então, eu desejo a todos e a todas uma boa noite. Agradeço a participação também, o depoimento que vocês fizeram no início do curso, aqui da apresentação, e as dúvidas e as perguntas de vocês. Certo, pessoal? Certo, obrigada, boa noite. Obrigado, Boa Carolina. Boa gente. noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem, Obrigado, Paula. gente. Boa noite. Obrigado, Pedro. João Boa Pedro. noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite.